Boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Eliara. Sou consagrada na comunidade de vida, aqui na comunidade Fraterno Amor. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Sejam muitíssimo bem-vindos, certo? Toda quarta a gente está aqui junto. Para nós é uma alegria cada quarta que a gente vê ou um rostinho novo, aquele rosto que se repete e vem rezar com a gente, né? Eu queria, sim, vou logo dizer assim um probleminha que eu tenho, né? Quem já assistiu pregação minha ou alguma formação sabe que eu interajo muito, então eu preciso muito que vocês respondam, assim, quando eu pergunto sim ou não, né? Eu pergunto diversas vezes sim ou não, aí quando vocês ficam em silêncio eu fico muito mal, aí eu fico tendo a repetir tudo que eu falei, então por favor interajam comigo, senão eu me sinto sozinha. Certo? Sim ou não? Sim! Aí, tá vendo que funciona? Vamos iniciar então a nossa conversa de hoje abrindo a Bíblia, certo? Em Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 46. Abram aí a Bíblia de vocês. Em Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 46. Acharam sim ou não? Ó, tá vendo? Já não estão cumprindo com o combinado. Acharam sim ou não? Sim. Pois bem, vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu àquele que lhe falou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. É uma leitura um pouco confusa, né? Mas já já a gente entra nela. Primeiro eu queria recordar o que a igreja celebra hoje, né? Se alguém leu as laudes, hoje a oração das laudes, que é uma oração própria da igreja, né? Da liturgia das horas, vai perceber que hoje a igreja faz memória da apresentação de Nossa Senhora no templo. Vocês já tinham visto essa memória, sim ou não? Já tinham visto? Foi a primeira vez que eu vi hoje também. Tanto é que a gente rezou, as laudes foi bem forte lá hoje de manhã na comunidade de vida. Eu nunca tinha rezado esse dia específico. E a apresentação de Nossa Senhora ao templo, não sei se vocês já viram quando uma criança nasce, antes dela ser batizada, os pais têm o costume, principalmente no interior, ainda se conserva esse costume, de levar a criança para a igreja para ser apresentada. Vocês já viram isso? Antes do batismo, né? A pessoa fica, mas nem foi batizada, nem... Na verdade, é uma preparação para o batismo, né? Geralmente vai bem pequenininho, o padre coloca lá no altar, levanta, apresenta para toda a assembleia, né? Pois bem, isso é um costume muito antigo, lá dos judeus, né? E Nossa Senhora foi apresentada no templo também. Onde está dizendo isso, Eli? Né? Importante. Não tem escrito em nenhum evangelho canônico, que são os 4 evangelhos que estão na Bíblia, né? Não tem em nenhum deles esse relato. Mas está, de modo específico, no Porto Evangelho, que é um evangelho apócrifo, já eu explico o que é isso, de Tiago, né? Nos escritos de Tiago, e essa informação chega até nós pela tradição. Então, vamos explicar um pouquinho, né? Existem vários textos, como os evangelhos que foram inseridos na Bíblia. Existem diversos outros que são chamados de evangelhos apócrifos, que não foram inseridos aqui quando a igreja se juntou para discernir o que tinha sido inspiração do Espírito Santo e o que não tinha sido inspiração do Espírito Santo. Eles discerniram que esta palavra, que hoje compõe a nossa Bíblia, tinha sido inspiração do Espírito Santo.
Mas a Bíblia só foi ser escrita muito tempo depois de Jesus. Para vocês terem uma noção, Lucas, que escreve o Evangelho segundo São Lucas, ele foi apóstolo de Paulo, que nem chegou a ser discípulo mesmo de Jesus em vida, né? Vocês sabem um pouquinho da história de Paulo, sim ou não? São Paulo era um judeu radical, né? E aí, quando o cristianismo começou a crescer, ele, por ser muito radical, como judeu, começou a perseguir os cristãos e a matar os cristãos, certo? E aí, em um desses momentos, Jesus aparece para ele, ele cai do cavalo, estou resumindo, mas depois procurem, é uma história fortíssima. Jesus aparece para ele, obrigada, minha filha. Ele cai do cavalo, fica cego. Depois de 3 dias, ele volta a enxergar e se torna um cristão radical. Com a mesma radicalidade que ele tinha enquanto era judeu, ele se torna enquanto cristão. Por isso foi tão importante para nós, né? Junto com São Pedro, foi uma base da nossa igreja inicial. E Lucas foi seguidor de Paulo. Olha o tanto de tempo depois, né? E a gente lê o Evangelho segundo São Lucas. E como é que Lucas ficou sabendo disso? Pela tradição, né? A Igreja Católica, ela se fundamenta numa tríade, que é a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Sagrada Tradição, que é o que foi passado de acordo com o tempo, porque a própria Bíblia é fruto da tradição, do que ia sendo passado no boca a boca, né? E no Sagrado Magistério, que são os documentos da Igreja, certo? Então, pela tradição, chega até nós a informação de que neste dia nós celebramos, fazemos memória da apresentação de Nossa Senhora ao templo. E a tradição nos diz que São Joaquim e Santa Ana tentaram ter filhos por muito tempo e não conseguiram, até que chegou Maria, né? E com mais ou menos 3 anos de idade, ela foi apresentada no Templo de Jerusalém pelos seus pais e ficou ali no templo, ofertada a Deus, crescendo e aprendendo os ensinamentos de Deus, até a sua juventude, que é quando acontece o que São Lucas vai narrar para a gente, que o anjo aparece para ela quando ela já estava prometida para São José, e todo o resto a gente conhece. Então, é muito importante a gente entender primeiro a memória que a igreja faz, né? Dedica um dia, por exemplo, hoje nas laudes, era um hino específico para fazer memória da apresentação de Nossa Senhora. E nesse dia nós somos chamados a fazer memória ou a imaginar quando Maria era criança, que já era uma criança toda ofertada a Deus pelos seus pais. Imaculada, claro, ela teve essa graça especial, porque Deus já preparou ela desde toda a eternidade, mas os seus pais ofertaram ela inteiramente a Deus, né? E aí depois a gente vai ver que mais tarde, quando ela tem Jesus, ela também vai apresentá-lo no templo, né? É até um dos mistérios que a gente contempla no terço, certo? Então, linda essa festa, né? Eita, um dia voltado para Nossa Senhora, para a gente pensar quando ela era bebezinho e foi lá ser apresentada no Templo de Jerusalém, ofertada a Deus pelos seus pais. E porque vem com esse evangelho que, se for mal interpretado, parece que Jesus está fazendo pouco da mãe dele. Vocês têm essa impressão quando lê, sim ou não? A senhora tem? Ninguém mais tem nenhuma opinião a manifestar. Porque, olha, como parece, se a gente interpretar mal, né? Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo, né? Chegou o recado, Jesus estava lá pregando, é um detalhe importante que a gente vai falar. Então, Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele, né? Imagine, Jesus ali já estava bem conhecido, uma multidão ao redor dele. E a mãe de Jesus e seus irmãos, que a gente vai entender esse termo, estavam lá fora querendo falar com ele. Aí chega alguém e diz a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu a essa pessoa que lhe falou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Não parece assim, quem é minha mãe? E Jesus não sabia não quem era a mãe, né? E acrescentou,
Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Algumas pessoas pegam essa leitura, primeiro, para dizer que Maria teve outros filhos, né? Por conta desse termo irmão. A gente sabe que na língua oficial que foi escrita esse texto, o termo irmão e primo era a mesma palavra, certo? Exemplificando em português com um exemplo terrível, é, por exemplo, como manga. A gente usa a palavra manga para a fruta e para a manga da blusa, né? Não é a mesma palavra, sim ou não? É. E para mangar, exatamente. Ainda tem um verbo aí, né? Exatamente. Para 3 coisas, o mesmo termo. Então, da mesma forma como manga, existia lá, era o mesmo termo para irmão e para primo. E ali no meio dos discípulos tinham alguns primos de Jesus, certo? Então, Jesus não teve irmãos de sangue, certo? Ele teve irmãos que ele escolheu, como hoje na comunidade a gente se chama de irmãos, certo? Então, vamos entender primeiro isso. E também algumas pessoas interpretam mal essa leitura para dizer que Maria não é lá toda essa coisa que a Igreja Católica diz, né? Porque Jesus vai perguntar, e quem é minha mãe? E vai dizer que qualquer pessoa que fizer a vontade dele é a mãe, a irmã e o irmão. Mas a gente precisa entender o objetivo de Jesus nesse momento. Primeiro, entender que em outro momento ele vai dizer que ele não veio abolir a lei. Ele veio aperfeiçoar a lei. E qual era a lei que Moisés tinha colocado lá? Honrar pai e mãe, né? Não é um dos mandamentos? Inclusive, é o único mandamento que vem acompanhado de uma promessa. Para quem não sabe, o Catecismo da Igreja explicita isso para nós. O único mandamento que vem acompanhado de uma promessa é o 4º mandamento, que é honrar pai e mãe, para que tenhas dias longos na terra. Então, vem acompanhado de um mandamento para vocês verem a importância que Deus dá à honra e ao respeito dos nossos pais aqui na terra, certo? Então, é claro que Jesus não vai desonrar ou desrespeitar a mãe dele, porque ele não é contraditório, né? Ele veio aperfeiçoar a lei. Então, ele não veio desonrar a mãe dele. Então, a gente primeiro precisa entender isso. Deus não muda. Está lá em Malaquias. Eu sou o teu Deus e não mudo jamais. Então, Jesus não desonra ou não descumpre o 4º mandamento, certo? Por uma coisa lógica. Então, ele não está aqui diminuindo Maria, mas a gente precisa entender qual é a intenção dele, certo? A palavra diz o seguinte, enquanto Jesus estava falando às multidões, então, primeira coisa é que ele estava em missão, certo? Jesus estava em missão. Então, ali, ele estava fazendo exatamente o que ele encontrou a oportunidade para falar. Ele estava fazendo a vontade do Pai. Quantas e quantas vezes ele não repete no Evangelho? Eu não vim para fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ele repete isso diversas vezes. Não é verdade, sim ou não? Todo mundo comigo? Pois bem. Então, ali ele encontrou a ocasião de falar na prática, né? De explicitar aquilo que ele estava fazendo e que ele queria que os outros entendessem. Então, ele estava lá nos seus discursos. Se a gente voltar, a gente vai ver que ele vem falando a diversas multidões aqui, antes dessa leitura, certo? E aí, ele está lá nas multidões e chega a mãe, Maria, claro, e os irmãos, os primos dele, para falar com ele, né? E aí vem uma pessoa dar o recado. Ó, tua mãe e teus irmãos estão ali, querendo falar contigo. Naquele momento, ele encontrou a ocasião de dar o recado que ele queria. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, porque naquele momento era quem fazia a vontade dele, né? Quem tinha seguido, deixado tudo para segui-lo, acrescenta, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, ele está dizendo que se torna família dele quem faz a vontade do Pai que está nos céus. Em nenhum momento ele diz a minha vontade também,
todo momento ele coloca a vontade do Pai que está nos céus. E assim, é muito fácil de imaginar essa cena, porque, por exemplo, né, quando Andrei, que está anos-luz de distância de Jesus, está em missão, que eu fico assim, ó, querendo falar com ele, ele não fala. Todo mundo sabe que em retiro de carnaval a gente nem se fala, né? Porque ele prega o retiro inteiro, eu fico trabalhando em alguma outra coisa, e ele está em missão, né? E eu tenho certeza que se alguém chegasse, André, ó, tua mulher está ali querendo falar contigo, diga a ela quando terminar aqui, quando terminar a minha missão. Por quê? Porque ele está fazendo a vontade do Pai, né? E então a gente precisa refletir muito a importância que Jesus dá a quem faz a vontade do Pai, né? E é claro que aqui Maria, por excelência, fez a vontade do Pai, porque ela é a mãe de Jesus. Se ele diz que se torna família dele quem faz a vontade do Pai, imagina a mulher que foi escolhida para ser a mãe dele. Então, o contrário do que muitas pessoas interpretam essa leitura, de que Jesus considera Maria não tão especial assim, muito pelo contrário. Se ele considera a família dele todo mundo que faz a vontade de Deus, né, a vontade do Pai, como ele coloca, imagina a mulher que teve a graça de tê-lo em seu ventre, de amamentá-lo, de cuidar dele. Essa fez, por excelência, a vontade do Pai. Quando a gente olha para a história de Maria, a gente vê uma entrega radical à vontade de Deus, né? Desde muito cedo. A mulher que viu seu filho completamente desfigurado na cruz, né? Muita gente, quando perde, por exemplo, filhos que perdem pais, né? Por exemplo, como eu perdi minha mãe. É uma dor inexplicável, mas dizem que uma mãe, quando perde o seu filho, é muito, muito pior, porque não é nem a ordem lógica assim das coisas, né? O mais lógico é os mais velhos morrerem primeiro. E Maria sabia o filho que tinha, né? Que era o filho de Deus, de quem ela cuidou tão bem. Viu ele completamente destroçado, desfigurado, como Isaías vai profetizar muito tempo antes, na cruz, e não se desesperou, né? Inclusive, na cruz, Jesus entrega Nossa Senhora como mãe de João e João como filho de Nossa Senhora. E aí muita gente acha que era para João ajudar Nossa Senhora, né? Mas a igreja diz que é exatamente o contrário. Jesus entendeu que os discípulos e todos nós, porque em João estamos todos nós que nos tornamos filhos dela, ele entregou a sua mãe porque sabia que era ela que iria cuidar de todos eles, né? Naquele momento é ela que recorda. Não se desesperem, ele vai ressuscitar. Ele não disse? Vocês se lembram? Então, Maria fez muito mais, por excelência, a vontade do Pai. Mas o grande questionamento, nessa noite, que Deus fazia no meu coração, é o que falta para nós nos tornarmos os irmãos e as irmãs de Jesus. Porque ele diz exatamente o que a gente precisa fazer. Diz ou não? Sim ou não? Ele diz, né? É uma questão de causa e consequência aqui. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, será que se nós estivéssemos lá, no meio daquela multidão, ele apontaria para nós, como apontou para os discípulos naquele momento, para ilustrar, né? O que falta para a gente verdadeiramente fazer a vontade do Pai? Esse precisa ser um questionamento diário, né? Porque hoje a gente pode fazer a vontade do Pai e amanhã a gente abrir mão dessa vontade, né? É uma questão de permanecer mesmo. A gente aqui na comunidade tem como uma leitura bem marcante para nós João 15. E lá em João 15, Jesus fala 12 vezes o verbo permanecer, conjugado de diferentes maneiras, né? Se permaneceres no meu amor, eu permanecerei em vós, por isso permaneçam. Então, diversas maneiras ele traz a ideia de permanecer, porque ele sabia como seria difícil para nós permanecer. Porque o primeiro passo
é muito fácil de dar, né? A gente se empolga ali no momento de uma adoração e a gente faz um compromisso. Aí, no outro dia, aquela euforia passou. Aí a gente já não quer mais fazer a vontade de Deus, né? Não, isso é muito difícil. E quando eu ia refletindo e rezando com essa palavra, né? Deus dizia claramente, assim, que o que falta para a gente fazer verdadeiramente a vontade do Pai é a confiança, né? Porque, ora, eu confio em Rebeca. Se Rebeca chega para mim e diz, Eli, solta o microfone agora e vai lá dentro que o pessoal está precisando de tu. Eu confio nela, solto o microfone aqui, peço licença e vou lá dentro porque eu vou acreditar que as pessoas estão precisando de mim. Porque eu confio em Rebeca. Mas se chega uma pessoa que eu não confio e diz, Eli, solta o microfone aí e vai lá dentro, eu já vou procurar saber essa história, né? Não, meu irmão, não tem como eu sair agora. Né? Eu estou aqui falando para as pessoas, manda outra pessoa ir resolver, pela falta de confiança. Então, eu acho que o que nos impede, na maioria das vezes, de fazer a vontade do Pai e nos tornarmos, por consequência, irmão, irmã e mãe de Jesus, como ele mesmo vai dizer, é a confiança na vontade do Pai. A confiança que Jesus teve, que Maria teve, que Santa Teresinha teve, que São Francisco de Assis teve, né? E a vontade do Pai vai ser sempre desafiadora para nós. Vai ser sempre um desafio, né? Imagine, Nossa Senhora, dizem os teólogos, mais ou menos 14, 15 anos, receber a visita de um anjo, falando que ela ia ser a mãe do Salvador, que ela não deveria temer, né? Que tudo certo, ela ia ser a mãe, ela tinha sido a escolhida, cheia de graça. Ela pergunta como isso se dará, e também isso é muitas vezes mal interpretado, porque ela pergunta como isso se dará, querendo saber assim, qual é a minha parte? O que é que eu tenho que fazer nisso? Aí muita gente faz, olha, duvidou, tá vendo? Maria duvidou. Não, porque a explicação que o anjo dá é muito pior do que a proposta. Não se preocupe não, olhe. O Espírito de Deus virá sobre ti, cobrirá com a sua sombra e você vai... Hã? Nunca tinha se ouvido falar nisso na vida. De Espírito Santo, de cobrir com a sua sombra, de nada, né? E ela oferta o seu sim. Então, ela confiou inteiramente, apesar de uma proposta desafiadora, né? No momento lá do horto, Jesus suando sangue, né, sofrendo, diz ao Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Tipo assim, a minha vontade é essa, não tem outro jeito, né? Mas que seja feita a tua vontade. E o Pai não afastou, né? Não poupou o Deus Filho daquela morte, porque sabia que era necessário, né? E quantas vezes nós ficamos querendo mudar a vontade de Deus? Jesus não teve essa audácia, né? Mesmo tendo uma unidade completa com ele, visão beatífica e sendo um com ele e com o Espírito Santo, ele teve medo, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus, né? E porque para o que Deus coloca para nós, a gente sempre coloca ou uma condição, ou um não, né? Ou adia, não, Senhor, agora não. A gente está perdendo a oportunidade de se tornar irmão e irmã de Jesus, né? Quando a gente deixa de fazer a vontade do Pai, quem perde não é Deus. É importante que a gente tenha muito claro isso na nossa mente, né? Tem gente que fica barganhando com Deus. Não. Se o Senhor me der isso, eu faço isso que o Senhor está pedindo. E é importante a gente lembrar que a gente não acrescenta nada a Deus. Deus é pleno, perfeito, felicidade, paz, alegria, amor. Nós não acrescentamos nada a Ele, né? Ele não se entristece com cada filho que se desvia do seu caminho, se entristece. Mas isso não tira de Deus nada que faz parte da natureza dele. Certo? Então, quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, quem perde não é Ele. Quem perde somos nós. Vocês entendem, sim ou não? Né? Muita gente está aqui, por exemplo, trazendo para uma realidade da comunidade.
Ah, não, porque se eu for padre, vai agradar Andrei. Eu falei, meu filho, vá rezar em nome de Jesus. Né? Porque se você acha que você sendo padre vai agradar Andrei, está muito errado. Andrei está com a vida dele, a vocação discernida. Né? Tem gente que acha que ser celibatário vai agradar o irmão. Né? Não, isso é uma vontade de Deus. A pessoa tem que buscar fazer a vontade de Deus. E quando Deus fala a vontade dele e a gente não a abraça com tudo que a gente pode, é porque, no fundo, a gente não confia. A gente não confia que aquela vai ser a felicidade para mim. É falta de confiança. E aí, o que é que a gente precisa para confiar em Deus? A gente precisa de conversão. A gente precisa conhecer quem é Deus. Né? Ele que nos criou. Tem uma música que eu preguei sobre ela na Escola de Céus esse fim de semana, que é de Juliana de Paula. Ela inicia dizendo assim: para caminhar, tenho que escutar e calar meus sentimentos, renovar meu sim e deixar cair muitos planos e conceitos que eu fui criando aqui dentro do coração. E eu refletia isso com os meninos, né? Como os conceitos são completamente contraditórios do mundo e de Deus, né? Por exemplo, eu vi uma colega minha que estava de moído com um menino há uns 20 dias. Aí postou uma foto com o menino e botou que amava o menino, né? Uma declaração bem grande. E hoje a gente vê isso com muita frequência, né? Conheceu, meu Deus, eu te amo, né? Esse é o conceito do mundo. E o que é amor para Deus? João vai dizer: Deus é amor. O que foge desse conceito de amor não é amor. Para nós cristãos, né? Para quem quer aderir a essa palavra. Liberdade é outro conceito confuso. O mundo diz: liberdade é fazer o que eu quero. Sim ou não? O mundo não diz isso, né? Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Eu saio daqui agora, né? Viajo, faço o que eu quero. Para Deus, liberdade não é fazer o que você quer. Quando eu faço o que eu quero, eu sou escravo da minha carne. Liberdade é escolher sempre o bem. Fazer sempre o que é certo. E não o que eu quero, porque muitas vezes eu vou querer o que é errado. Por exemplo, agora, neste exato momento, eu não queria estar aqui. Sendo muito sincera aqui com vocês, meus amigos. Né? De noite está sendo um desafio para mim. Eu tenho um sono, sempre tive um sono bem pesado, né? Andrei costuma dizer que eu entro em coma, no outro dia eu saio do coma. Né? E já me acordo ativíssima. Então, meu coma é bem... Né? Ele recarrega minhas baterias completamente. E aí eu já me acordo no gás, abri o olho, pronto. Né? Mas de noite está sendo ainda mais complicado agora que eu estou grávida. Eu estou me acordando bem cedinho, passo o dia bem ativo. Aí quando vai ficando de noite, vai ficando bem cansativo, né? Aí eu vi que na escala seria eu hoje. Eu pensei, meu Deus, me ajuda. Porque eu queria estar dormindo uma hora dessa, né? E mais que Andrei está viajando. E aí, quando chega em casa, aquele silêncio, né? Aí eu... Para mim, que já me converti, né? Porque quem já ouviu o Andrei falar, diz que eu tenho alergia a silêncio. Estou mudando. Né? Estou trabalhando isso, agora estou gostando. De chegar em casa, tá aquele silêncio e eu dormir. Né? Mas Deus quis que hoje eu viesse, por algum motivo que Ele sabe, ser instrumento dele nessa noite para rezar com vocês aqui. Mas não era da minha vontade. Só que liberdade é fazer o que é certo, o que é bom, o que me leva para Deus. Então, hoje eu escolhi ser livre, fazendo a vontade de Deus, estando aqui. Né? Então, os conceitos, eles são muito confusos, de amor, de casamento. Eita, casamento é que é mesmo, né? Que casamento se confunde muito com matrimônio, né? Um é um contrato, o outro é um sacramento. E conceito de liberdade, né? O mundo vai fazendo questão de confundir na cabeça da gente para que a gente se distancie mesmo. E se distancie dessa realidade que Jesus apresenta hoje. Se distancie da realidade de ser chamado irmão e irmã dele, mãe, né? Que é quem faz a vontade do Pai. Então, a gente precisa converter o nosso coração, quer dizer, a gente, se você se encaixa, aí você se coloca também, né? Converter o nosso coração de que Deus sabe o que é melhor para nós muito mais do que a gente. Né? A gente tem planos traçados, muitas vezes,
que são perfeitos, mas que não é a lógica de Deus. E ele diz isso na palavra: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, né? E muita coisa a gente não vai entender, muita coisa mesmo. Por exemplo, o meu projeto de vida não tem nada a ver com o que eu vivo hoje, né? O de Henrique, principalmente o da comunidade de vida, que a gente sabe mais assim a história, né? O de Henrique, o de Andrei, o de cada um de nós, de Rosália, eram projetos completamente diferentes e lindos. Por exemplo, Laís é uma ótima professora. Todo mundo dizia que ela seria uma ótima professora. Aí ela terminou o mestrado e pensou: vou fazer o doutorado em Portugal, vou levar a comunidade. Maravilhoso, né? Levar a comunidade para outro país. Aí Jesus chamou ela para deixar tudo e ser missionária, viver para a missão. Aí não era lindo o projeto dela? Era. Na minha cabeça, eu escolheria 1000 vezes o projeto dela, para ela ir para outro país, difundir a vocação. Mas não é a vontade de Deus, né? Projeto para Andrei também, que eu sempre bato nessa tecla, né? Porque muita gente fala, sempre, né? Ele terminou o doutorado, tu deveria ser palestrante, deveria levar a comunidade para vários lugares, deveria atender mais para ganhar mais dinheiro, para não estar precisando toda vez estar pedindo para a campanha da capela e etc, né? Projeto maravilhoso. Por mim, ele também estava fazendo isso, né? Mas não era o projeto de Deus. E aí, a gente precisa escolher, né? E como é que a gente sabe ali se é o meu projeto ou se é o projeto de Deus? Aí é que tá. A gente precisa rezar, né? Porque muitas vezes o nosso projeto ele é bonito, ele inclui até Deus, né? E a gente vai achando razões para justificar as nossas vontades. Por exemplo, Pedro, né? Jesus acabou de dizer que Pedro ia ter a chave do reino dos céus. O que ele ligasse ia estar ligado, o que ele desligasse ia estar desligado. Imagina o entusiasmo do homem, né? Aí Jesus anuncia que vai morrer, né? Eu vou ser entregue e vou morrer. Aí Pedro diz: Deus me livre, o Senhor não permita um mal como esse. Aí naquele momento Jesus diz o quê? Afasta-te de mim, Satanás. Olha a quebra do clima. Todo mundo feliz ali, Pedrão, né, que dá uns bola fora, que todo mundo se identifica, né? Felicíssimo, olha a confiança que Jesus depositou nele. Mas Pedro queria uma coisa ruim, sim ou não? Não, ele queria que Jesus não morresse, né, minha gente? Eu dizia a mesma coisa. Muito mais empolgada, com certeza. Levaria um toco muito, muito mais empolgante também, né? Pedro queria algo que, na ótica dele, era positivo. Não, Jesus, o Senhor não merece, né? Pedro sabia quem era Jesus desde aquele momento que ele passou a noite tentando pescar e não pegou nenhum peixe. E Jesus chega e diz: lança de novo a tua rede. Senhor, eu passei a noite inteira jogando a rede e não peguei nenhum peixe. Mas pela tua palavra eu vou lançar. E pega uma quantidade de peixe que o barco quase vira e tem que chamar os outros para ajudarem. Ele sabia quem era Jesus, né? E ele quer que aquele mestre, aquele senhor, não morra. Mas Jesus chama logo de Satanás. Por quê? Porque quem se distancia da vontade de Deus é Satanás. É isso que ele diz com essa leitura. Afasta-te de mim, Satanás, porque para mim és pedra de tropeço, ainda completa, né? Para mim, tu és pedra de tropeço. Ou seja, você está me atrapalhando a fazer a vontade do meu pai. Você está me fazendo, né, sendo uma tentação para mim. Porque Jesus também não queria morrer, óbvio, né? Então, o que vai fazer a gente discernir se é a nossa vontade ou a vontade de Deus é a oração, minha gente, né? Quantas e quantas pessoas procuram a gente assim? Tem intercessor aí? Tem. Pronto, vamos conversar? Vamos. Reza aqui por mim, eu quero saber qual curso eu vou fazer. Sem mentira nenhuma, quer que a pessoa feche os olhos aqui e abra e diga: engenharia. Claramente, na minha cabeça, você vai fazer engenharia. Não é assim não, minha gente. Né? Quantas pessoas não procuram? Gente que lê a mão, rezador, sei o quê, né? Porque tem a necessidade de saber o futuro, o que vai fazer. Aí vocês podem perguntar: e a profecia ali? A profecia é um dom do Espírito Santo, né?
É um dom, mas Deus dá quando Ele quer. A gente não fica procurando saber do futuro. Muita gente quer que a gente reze e diga. Não, principalmente com relacionamento, né? Mulher, eu estou numa crise no meu relacionamento. Reza aí para ver se eu acabo, se eu dou outra chance. Aí é lasca. Sabe por quê? Porque com isso o povo procura uma responsável pelo fracasso. Se a pessoa disser assim, termina esse relacionamento, não dá certo. Aí a pessoa vai lá e termina, no outro dia liga. Meu amigo, eu tô mal, vis. Tu mandou eu terminar, dizendo assim, a culpa é tua, que eu tô mal. Né? Porque a gente tem dificuldade em assumir as nossas atitudes, as nossas ações. A gente é muito covarde, né? Eu aprendi isso no meu relacionamento, porque eu sempre fui muito assim. Aí, por exemplo, eu dizia, eu acho que eu não vou para tal canto, não, por tua causa, né, André? Aí ele, né? Se for por minha causa, você vai, que eu não estou nem querendo ouvir passada na cara. Pode demorar 10 anos, mas eu sei que passa na cara. Aí eu, vixe Maria, aí deixava a responsabilidade, pior, que deixar a responsabilidade para a pessoa, né? Meu Deus, eu vou ou não vou? Muita gente tem medo de assumir as suas escolhas, né? As suas ações e as consequências que elas trazem, claro, né? Então, por exemplo, Rafa Galvão é uma menina aqui da comunidade que ficou conhecida porque o marido deu um testemunho de castidade no programa da Globo. Gente, ela recebe, sem mentira nenhuma, centenas de mensagens no Instagram perguntando se acaba o namoro ou se continua o namoro. Se o menino não quer ver a castidade, eu acabo, ou eu rezo, ou eu levo ele num padre. Aí ela faz, mulher, eu não sei como responder. Minha filha manda essa pessoa rezar. Porque a pessoa está querendo uma responsável pela sua decisão. Né? E muita gente chega aqui buscando. Uma coisa é você buscar um aconselhamento. Né? É uma coisa. A pessoa vai conversar, aqui tem muitas pessoas que atendem aconselhamento, né? Às vezes a pessoa está perdida mesmo, quer ouvir a opinião de outra pessoa, e isso é super válido. Porque, como diz um santo, nós somos mal condutores de nós mesmos. A gente sempre vai arrumar um jeitinho para se proteger, né? Um aconselhamento é uma coisa, mas tomar decisão por outra pessoa, isso é que é o complicado, né? Eu não sei, para resumir, a vontade de Deus para vocês, né? Queria muito saber, diria, com muita clareza, transparência, mas eu não sei. Eu sei de uma, com toda certeza. Não conheço muitos de vocês, mas eu sei, tá vendo aí? Que Ele quer que vocês sejam santos. Isso aí eu tenho certeza absoluta, porque é Ele que diz na palavra, né? Sede santos como o Pai do céu é santo. Ele quer que todos, sem exceção, sejam santos. Agora, o caminho que Ele reservou para você chegar lá, aí só com Ele mesmo, viu? Só conversando com o homem e pedindo muito discernimento, né? Muita gente tem dificuldade na oração mesmo, né? A falta de intimidade. A oração é um diálogo, né? Por exemplo, se me coloca para conversar com... Deixa eu ver quem eu nunca vi aqui. Tu, como é teu nome? Pronto, pode ser a senhora, Verônica. Primeira vez que eu estou vendo a senhora, né? Se bota nós duas aqui para conversar, eu até desenrolozinho, porque eu desenrolo um pouquinho, porque o meu temperamento é de falar muito mesmo, né? Mas tem muita gente que tem dificuldade pela falta de intimidade, de conhecimento, né? Claro que eu não vou começar perguntando das suas, né, dos detalhes da sua vida. Dona Verônica, tudo bom? A senhora mora onde? E a senhora trabalha em quê? A senhora tem filho? Como é a sua família? A gente tem que começar um diálogo, né? Do mesmo jeito é com Deus. Do mesmo jeito, né? Muita gente não consegue rezar 30 segundos pela falta de intimidade. Eu sempre digo, reze 30 segundos. Pronto, coloque 30 segundos hoje para você. Eli, consegui 30 segundos. Pronto, minha filha, agora bota 1 minuto. Reze 1 minuto. Converse 1 minuto com Jesus. Né? Porque você vai adquirindo intimidade e com certeza Ele vai te falar a vontade dEle. Porque Ele quer que você faça a vontade dEle. E Ele sabe que é Ele que tem que falar. É manga caindo, viu, minha gente? Aí, usei o exemplo da manga, porque a gente vê manga de manhã, tarde e de noite aqui. Inclusive, quem quiser no final, certo? Pode pedir, que tem muita. Então, Ele vai dizer a vontade dEle para você. E eu lhe garanto, né, que
é a sua felicidade. Ah, Eli é tão linda assim. Não, não é tão linda assim. Para você chegar até ela, você vai chorar um bocado e sofrer muito. Mas você vai encontrar felicidade, né? Eu vinha refletindo esses dias, quando eu chego sozinha em casa, né? Aí eu vou refletir. Aí eu estava refletindo, domingo, na verdade, sobre murmuração, né? Que eu murmuro demais. É um grande defeito meu, um grande pecado, né? Que eu tento vencer. Reclamo demais de muitas coisas que não deveria reclamar. E eu fiquei pensando, né? Meu Deus, com essa história do sono, né? Meu Deus, quando essa menina nascer, eu vou me acordar de madrugada, pensando já, né? Senhor, eu não quero murmurar. Eu não quero ser uma mãe ranzinza. Ninguém consegue ficar com uma pessoa que reclama o tempo inteiro, né? Vocês já ouviram falar de Dr. Ítalo Marcilli, sim ou não? Não? Ele está bem famoso, é um psiquiatra, está bem famoso aí com as terapias de guerrilha, está ajudando um bocado de gente, a gente segue ele. E aí eu assisti uma aula dele sobre relacionamento, eu e Andrei fomos assistir a aula sobre relacionamento, né? Que ele vai falar da linguagem do amor, que muitas vezes a gente fala uma linguagem que não é a linguagem do outro. Aí eu vi, realmente, de 5 linguagens, eu tenho 2 e Andrei tem 2 diferentes. Por isso era difícil a comunicação, né? A gente precisa entender a linguagem do outro. Porque, às vezes, dar um presente caro é uma linguagem que te agrada, mas não agrada o outro. O outro, às vezes, prefere ganhar uma carta escrita à mão, porque teve ali uma dedicação, uma delicadeza, do que um presente caríssimo, né? E aí, ele falou desse negócio. Quem é que aguenta estar o dia todo do lado de uma pessoa que reclama? Reclama por tudo, reclama o dia todinho. Aí eu fui ficando triste, né? Reconhecendo assim, a carapuça servindo para mim. E aí, domingo, eu refletindo, meu Deus, eu murmuro tanto por nada, né? Eu sou tão agraciada, tenho tantas coisas sem merecer. Fazendo essa reflexão. E pensando principalmente no sono, que eu não queria murmurar. Quando a menina nascesse, que eu tivesse que acordar de madrugada, né? Talvez por muito tempo. Porque, olha, eu não assisti nada de maternidade ainda. Assisti uns 20 vídeos que o tema era como fazer o recém-nascido dormir a noite inteira. Pronto. André escutou o que eu estava ouvindo. Ele, meu Deus do céu. Minha filha não é assim, não. Pronto, minha preocupação era aprender as técnicas. Como fazer o recém-nascido dormir a noite inteira, para vocês terem noção do sono. Então, eu refletindo isso, quando foi na segunda, um irmão de uma comunidade amiga da Nova Berite veio almoçar conosco, na casa-mãe. E aí ele viveu 1 ano na África, na missão na África. Minha gente, ele começou a contar como era lá. Sério mesmo, na hora, eu disse assim, meu amigo, eu preciso de uma experiência dessa, para ver se eu me converto de uma vez por todas. Deixe de ser tão safada. Ele dizendo, gente, que chorou muito para ir, mas chorou muito mais para voltar. Que assim, ele queria ter ficado lá o resto da vida. Dizendo que lá, primeiro, quando ele chegou, a cidade não tinha energia. Eu disse, pronto, eu perguntar logo, piloto é aqui mesmo. Tu só tem certeza, errou o lugar. Não tinha energia, não tinha banheiro, né? Todo mundo fazia tudo, todas as necessidades no meio do mato. Ele disse que tinha uma água assim, com lodo, que as criancinhas tomavam, assim, enchia a mão e tomava quando tinha, né? Assim, o mínimo que ele disse foi isso, ele contando e ele mostrando os vídeos dos retiros lá. Retiro lá é no meio do nada, no meio do mato. Imagina a gente ir para aquelas matas da UFPB, pronto, é ali o retiro. Sem cadeira, sem nada, que vocês imaginar. E o povo, gente, com as danças deles, né? Que eu achei bem engraçada, mas é a dança deles, da cultura deles. Louvando a Deus de uma forma. E ele dizendo, minha irmã, para mim, hoje, o pior pecado que eu posso cometer é a murmuração. Porque eu vi o que é não ter nada e ser completamente grata a Deus. Aí pronto, aí eu dizia, meu Jesus, já entendi que o Senhor está querendo que eu pare com isso. Que eu cale esta boca de reclamar. Porque ontem eu estava refletindo isso, hoje o Senhor vê com essa realidade, né? E ele dizendo, olhe, a providência de Deus nunca nos falta. Nunca nos falta. Ele dizendo que saiu daqui para ir para lá, sem conhecer ninguém, sem nunca ter viajado internacionalmente.
desceu num lugar lá, o pior lugar que tinha era o Marrocos, porque eles revistam as malas, às vezes eles quebram para tirar o que tem dentro, rasgam. E aí ele disse que sabia falar nada, quando olhou uma freirinha, toda vestida, se aproximou da freirinha, aí ela disse que estava indo para o mesmo lugar dele. Ele colei na dela, e Deus vai providenciando mesmo, muito mais do que a gente pode imaginar. E ele precisou voltar, porque ele pegou uma doença lá. Foi malária, foi? Acho que foi. E precisou voltar, porque estava mais acamado do que na missão mesmo, né? Mas ele disse que sofreu muito para voltar. E viu várias pessoas com a mesma realidade, que tinham saído de suas casas, dos seus confortos, para ir serem missionários lá por Jesus. Ele disse que um dos momentos mais fortes foi quando ele chegou lá. Eles aprendem durante um mês o dialeto de lá, né? E é a igreja que dá, porque muitas missões lá é a igreja que abre, né? Que leva. Se tem alguma coisa lá é por conta da igreja. E aí a igreja ensinando o dialeto lá um mês. Ele disse que quando foi o primeiro dia que viu gente do mundo inteiro. Um casal que deixou tudo e foi. Gente de diversos países. Todos naquela mesma realidade precária por amor a Jesus. Porque tinham ouvido de Jesus que era a vontade dele para essas pessoas. Ele disse que ali viu a força de Jesus Cristo na vida das pessoas, né? E sofreu muito para voltar, porque ele disse, ali eu vivi a minha missão completamente. Ele contou que teve uma freirinha, finalizando essa história, que era italiana, e saiu da Itália e foi para lá, ser missionária lá. E, indo para um evento lá da igreja, sofreu um acidente, bateu a cabeça. E lá só tem uma anestesista no país inteiro. Uma anestesista em todo o país. Então, assim, se você não morrer daqui para chegar lá, né, ainda tem alguma chance de sobreviver. Aí a cabeça dela já sangrando muito, sabia que ia morrer. Aí chegou no hospital ainda e a diretora do hospital era italiana. Aí ela começou a falar o dialeto de lá. E a italiana, a diretora do hospital, dizendo, fala italiano, eu sou italiana. Aí ela falou, mas eu não sou mais italiana. Eu sou daqui. E você quer ser enterrada onde? Aqui, onde eu gastei a minha vida. Morrendo de rir, morrendo de sorrir, né? Então, isso não se explica. Você ir para um lugar onde você não tem energia, né? Você não tem água, você não tem um banheiro, você não tem uma cama para dormir. E ser plenamente feliz não é logicamente compreensível. Vocês concordam, sim ou não? Vocês escolheriam esse lugar assim, pela vontade de vocês? Meu Deus, meu sonho é ir para um lugar assim. Escolheriam sim ou não? Não, porque o sonho da gente é ir para os Emirados Árabes, para Dubai, né? Conhecer aquele negócio lá. E não para um lugar desse. Mas muita gente que está nos Emirados Árabes não é feliz. Muita gente. Né? Por exemplo, a Suíça é um país super desenvolvido, né? Um dos maiores índices de suicídio. Aí você pergunta, mas por quê? O ônibus lá passa exatamente na hora, não tem assalto, né? Tudo maravilhoso, mas o povo suicida muito. Por quê? Porque a nossa felicidade é Deus. Né? Só muda de nome, mas é a mesma coisa. É como a manga, só que a manga é o mesmo nome para diferentes coisas, né? É o contrário. A felicidade que a gente busca é Deus. É a vontade dele para nós. E a gente precisa confiar nisso. Tudo vai iniciar a partir da confiança, do conhecimento de quem é Deus. Ele que te criou, né? Que te conhecia desde antes de você estar no ventre da sua mãe, como ele diz, né? E sabe o que é melhor para você. Se é na África, se é em Roma, se é, né? Aí ele vai te dizer o que é o melhor para você. O que vai te fazer plenamente feliz. Se é sendo pobre ou sendo muito rico, né? Mas a gente precisa confiar. E aí sim, a gente vai poder se tornar irmãos, irmãs e mãe de Jesus. Vocês entendem, sim ou não? Pois é, o que falta para nós? O que falta para a gente aderir?
verdadeiramente a vontade de Deus? O que será que falta para a gente confiar que o que Ele tem é muito melhor do que os meus mais lindos projetos de doutorado, ou de concursos, ou de casamentos, ou de qualquer outra coisa? Primeiro, eu preciso confiar na voz que me fala. Maria aderiu porque ela confiou na voz daquele que lhe falou, né? São Francisco de Assis, quando ouviu, quando estava todo pronto para ir para a guerra, defender o Papa, escutou claramente no seu interior, né? Que o livro conta que ele teve um encontro com Jesus. Alguns falam que ele sonhou, mas é mais autêntico a voz, né? O encontro. Você está indo para onde? E ele diz, eu estou indo para a guerra defender o Papa. E a voz diz, quem é mais forte, o Senhor ou o servo? O Senhor. Então, por que você está indo pelo servo? Aí ele diz, e o que é que eu preciso fazer? Volte para casa que lá eu vou lhe dizer. Imagina, um homem nunca tinha vivido um encontro com Deus na vida, né? Viveu quando ficou preso, lendo os 4 evangelhos, e foi chamado a ser pobre e morar com os leprosos, que era o que ele tinha mais aversão na vida dele. Se ele pudesse escolher, minha gente, né? Ele não escolheria ter ido morar com os leprosos, porque ele tinha aversão. Ele escolheria ter sido cavaleiro e ter defendido o país dele, que era o sonho dele, e ter continuado mulherengo e nas farras, como ele era. Mas a partir do momento que ele escutou aquela voz, acabou para ele, né? A vida dele mudou completamente, porque ele confiou na voz do pai dele, que estava dizendo que ele ia ser feliz sendo pobre. E ele só foi pobre, né? Era a vontade de Deus para Francisco, o homem do milênio, né? Considerado o homem do milênio não pela igreja, viu? Por instituições seculares. O homem mais conhecido do mundo. Toda religião gosta de São Francisco de Assis, né? Não é só o catolicismo, não. Temos a graça, porque ele é católico. Foi católico, né? E viveu o catolicismo em toda a sua profundidade. Com certeza, São Francisco, naquele momento que Jesus falava às multidões, seria apontado como irmão, irmã e mãe dele, porque fez a vontade do Pai, que está nos céus. Do mesmo modo como fez com São Francisco, o Senhor também deseja fazer comigo e com você. Mesma forma, né? Talvez não com a pobreza. Essa foi a vocação de Francisco, né? Uma pobreza radical e morar com os leprosos. Esse foi o caminho de santidade para ele. Para mim, foi sendo casada, sendo consagrada na comunidade de vida. Esse é o meu caminho, que Deus escolheu para mim. E eu acho que a gente deve perguntar a Ele qual o caminho que Ele escolheu. Você deve perguntar para Ele, né? Qual o caminho que Ele escolheu para você? Porque eu não sei vocês, mas eu quero ser irmã de Jesus, né? Eu quero que Ele possa apontar para mim, quando no momento lá do juízo final, e dizer, ela é minha irmã, porque ela fez a vontade do Pai. Em tudo. Né? Para Jesus, o laço sanguíneo ali com Maria era menor do que fazer a vontade do Pai, porque ali ele estava dizendo, Maria foi minha mãe, e você não vai poder ser isso. Minha mãe de me ter em seu ventre, mas você vai poder ser como ela, fazendo a vontade do Pai. Você vai poder ter o meu amor, né? Você vai poder ser chamado como minha família por fazer o que ela fez, que é fazer a vontade do Pai. Então, o que Deus quer tratar, né, e realizar nos nossos corações nessa noite é muito simples e muito desafiador ao mesmo tempo. É que a gente confie nele e aceite fazer a vontade do Pai. E por que eu devo confiar em Deus? Porque Ele me criou. Então, Ele sabe muito mais do que eu. O Criador sabe muito mais da sua obra
do que qualquer outra pessoa que estude anos para aprender a mexer nela. O Criador sabe para que fez aquela obra. Deus sabe para que te criou neste tempo, né? Porque te colocou na tua família. Ele sabe. E Ele também sabe o que Ele quer para você, que vai te fazer feliz. Então, vamos ficando de pé, porque a gente vai perguntar a Ele. Que entrará e estará aqui no meio de nós, o próprio Jesus. O mesmo que falou a essas multidões, o mesmo que apontou para os discípulos naquele momento, é o mesmo Jesus, porque eu também confio na palavra dele que diz: este é o meu corpo.